Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. O que impede o seu milagre? Pergunta isso para quem está ao seu lado. O que impede o seu milagre? Marcos capítulo 6 diz o seguinte: tendo Jesus saído dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Preste atenção nisso. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. O que impede o teu milagre? É interessante esse texto, né? O versículo de número 5 diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade. A incredulidade, muitas vezes, ela vem disfarçada de perguntas. As pessoas de Nazaré começaram a perguntar muito sobre Jesus e indagar como ele conseguia realizar tantos milagres, tantas maravilhas. Também queriam saber aonde ele aprendeu a tanta sabedoria. Muitas perguntas que vêm à nossa mente são frutos de nossas dúvidas, que é o contrário da fé. E aí, quando a gente olha lá em Hebreus, no capítulo de número 11, o versículo de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela se disfarça de muitas perguntas. Geralmente nós damos respostas prontas aos nossos questionamentos. Veja, aquele povo dizia: nós conhecemos Jesus, ele é daqui, ele é irmão do Tiago, ele é irmão do Judas, as irmãs dele estão aqui no nosso meio, ele é filho de Maria, eles estão por aqui. As pessoas conheciam Jesus de Nazaré, ele foi criado por ali, sabia a história dele desde a sua infância, sabia tudo a respeito de Jesus, tudo sobre a família de Jesus. Mas eles não conseguiam perceber de fato quem era Jesus. E aqui está o grande quê da questão, porque se a gente não consegue perceber de fato quem é Jesus para nós, a gente se torna um religioso, a gente se torna um crítico, a gente se torna um teólogo, cheios de sabedorias, cheios de conhecimento, sabemos tudo a respeito dele, mas não fazem diferença em nossas vidas. A incredulidade, ela se disfarça de respostas humanas. Geralmente, quando nós passamos por uma dificuldade em nossa vida, a gente quer respostas, sim ou não? Ou você nunca ficou atrás de uma resposta?
na sua casa? Por que eu estou enfrentando isso? Por que a minha família passa por essa situação? Por que a minha vida enfrenta essa situação? Eu quero te dizer nesta noite, se você conhecer o Senhor Jesus, Ele tem todas as respostas que você precisa para a sua vida, para as suas indagações, para as nossas incredulidades. Sabe, eu fico pensando, quando Jesus vem a esta situação, Ele vive este momento, e Ele olha a sua história, tudo que Ele viveu, tudo que Ele fez, as pessoas que estavam junto dEle, agora estão questionando a respeito de quem Ele é. E eu trago isso para o nosso dia, para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Deus. Certa vez alguém disse, Jó fala sobre isso: eu te conhecia de ouvir falar. Nós temos muitas teorias a respeito de Deus, sabemos muito sobre o que Deus faz na vida dos outros, conhecemos muito a história e o testemunho do outro, mas quando parte para a nossa história, a nossa intimidade, a nossa busca, a nossa comunhão com Deus, será que Jesus não está admirado da incredulidade do nosso coração? Eu quero com esta palavra ativar a fé no seu coração. Mas esse texto me chama a atenção porque Jesus não ficou admirado com a fé do coração daquele povo, mas com a incredulidade. Conheciam tudo sobre Jesus, sabiam tudo sobre Jesus, mas as perguntas, os questionamentos, as dúvidas, trouxe dureza no coração daquele povo. Por vezes nós estamos caminhando com Jesus, a religiosidade tem tomado conta do nosso coração, da nossa vida. A gente vem à igreja, a gente conhece a palavra, a gente lê, a gente ora, mas estamos tão incrédulos, que não acreditamos mais nos milagres, que não vemos mais o agir de Deus. E eu quero te encorajar nesta noite a ativar a fé no seu coração, ativar a fé na sua alma, a crer que Deus ainda faz milagres. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Diferente do centurião que chega diante de Jesus e fala: Senhor, só uma palavra tua é suficiente para mudar a minha história. Só uma palavra tua é suficiente para mudar o quadro da minha casa, da minha família. Ei, eu quero que você saia daqui nesta noite com a mesma fé do centurião e não com a fé dos nazarenos, cheio de incredulidade. Saia daqui crendo que Deus está contigo, amém? Cutuca esse crente que está ao seu lado, diga: o Senhor é contigo. Ele não vai acreditar desse jeito, não. Você está mais gerando incredulidade no coração dele do que fé. E essa palavra me pegou, porque às vezes a gente está, poxa, eu sou crente desde a minha infância. Eu sempre digo que se demora um pouquinho mais, aliás, se eu nasço um pouquinho antes do tempo, eu nascia dentro da igreja. Minha avó morava na igreja, minha mãe estava o umbigo enterrou lá no terreno da igreja, está debaixo do púlpito. Mas você sabe que às vezes a gente entra tão no automático, a nossa vida é tão automática, e a correria do nosso dia a dia nos leva a isso.
né? Hoje eu postei a mensagem falando sobre a nossa correria, né? E às vezes a gente não consegue colocar em ordem aquilo que precisamos colocar em ordem. E me pegou porque eu sou crente desde a minha infância. E às vezes a gente vai tão no automático para dentro da igreja, né? É tudo tão rotineiro, é tudo tão normal, é tudo tão comum. E a gente esquece que temos um Deus que age no sobrenatural o tempo todo, que faz milagres o tempo todo. Como o Walter disse, só de eu ter levantado hoje pela manhã é motivo de gratidão ao Senhor. E esse povo chega diante de Jesus e começa a questionar quem é Ele, aonde Ele aprendeu, por que Ele está fazendo assim. Eu quero que você nesta noite, em nome de Jesus, diga como centurião: Senhor, só uma palavra, se o Senhor disser uma palavra, é suficiente para mudar a minha história. É suficiente para eu poder acreditar nos milagres. As nossas respostas prontas, a nossa teologia, a nossa religiosidade não pode nos afastar da presença de Deus. Precisamos sim conhecer a teoria, mas precisamos conhecer a prática. Precisamos exercitar a fé na prática, a viver a fé na prática. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesta noite. O Senhor fará milagre na tua casa. A resposta de Deus virá a teu favor. Creia em nome de Jesus. O povo questiona. E aí Jesus fala: olha, esse povo, lá no versículo de número 4, se você tiver com a sua Bíblia aberta, ele diz: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus, ele lamenta que aquelas pessoas perderam a oportunidade de viver um milagre. Jesus lamenta a perca da oportunidade para aquelas pessoas de viverem um milagre. Poucas pessoas foram curadas, o texto bíblico diz, com a imposição de mãos. Mas é interessante que sempre que Jesus andava, milagres aconteciam à sua volta. Pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, famílias eram restauradas. Sabe, Jesus está dizendo: olha, eles não reconhecem a minha autoridade. Eles estão perdendo porque não estão me honrando. E honrar-me diz de louvar, aceitar, de acolher. Quando Deus manda um profeta, e aqui eu falo com muito zelo essa palavra, quando Deus manda um profeta, nós devemos receber a palavra com fé. Hoje é difícil a gente falar isso porque há muitos falsos profetas. Muitas coisas que não condizem com a palavra que estão sendo liberadas sobre o povo, e muita gente está engolindo tudo. E é por isso que o profeta diz que o povo perece porque falta conhecimento. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas.
Nós precisamos entender que Deus sim fala, Deus sim usa homens e mulheres, mas nós precisamos estar sendo direcionados pela palavra de Deus. Eu já compartilhei com vocês aqui aquela história daquele pastor que chega diante de uma multidão e fala: vocês não precisam ler Bíblia, vocês precisam acreditar no que eu digo. Eu digo, vocês precisam ler Bíblia. Precisamos acreditar no que a Bíblia diz. Precisamos crer no que a palavra diz. Muitos estão feridos, morrendo, porque acreditaram no homem, nas promessas do homem. Nós fomos fazer o evangelismo lá na rodoviária, eu não lembro se o Sérgio estava, eu acho que ele estava nesse dia. E ali eu pego um casal, um moço de terno, e eu começo a conversar com ele. E ele vem chorando, dizendo: eu sou um pastor que caí. Para encurtar a conversa, eu pergunto: o que te levou a isso? Eu acreditei no que o homem me prometeu. E hoje eu não dou conta de voltar. Sabe, como eles, há muitos por aí, porque acreditaram numa promessa, acreditaram numa palavra. Ei, precisamos ter cuidados, precisamos receber a palavra com fé, mas a palavra, ela precisa estar baseado na palavra de Deus. Os crentes de Bereia, o povo ia ministrando e eles iam verificando se aquilo que estava sendo ministrado estava de acordo com a palavra. Há profetas sim de Deus na terra, eu creio nisso. Eu creio que há homens e mulheres que liberam palavras e acontece. Como Elias, como Eliseu chega: não vai chover, sobre a minha palavra não vai chover. E Deus fala: tá bom, Eliseu, vou validar o que você falou. Passa 3 anos e meio sem chover. Agora vai chover, vai voltar a chover, pode correr que o negócio vai cair água. Eu creio que há homens e mulheres de Deus nesse tempo que libera palavras e acontece. Mas a honra, a glória, o louvor é só o Senhor Jesus. A adoração é só Ele. Ei, eu e você, nós precisamos crer na palavra de Deus. Diga para esse crente que está ao seu lado: creia na palavra de Deus. O milagre compete a Deus. O fazer compete a Deus. A mim e a você compete crer na sua palavra. Aquele povo de Nazaré não creram que Jesus poderia fazer milagres. E por conta disso, a história diz que Jesus ficou admirado da sua incredulidade. Eu quero nesta noite te encorajar a crer que Deus está contigo. Eu quero te encorajar nesta noite a crer que Deus está agindo a teu favor, que o milagre de Deus virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí eu concluo dizendo: Jesus ficou admirado com a incredulidade dos nazarenos, e por isso não fez milagres. A falta de fé é um empecilho. A falta de fé é um empecilho para o agir de Deus. Você crê que Deus ainda faz milagre?
Você crê que Deus ainda tem um controle da sua casa? Você crê que Deus ainda tem um controle da sua vida? Nós estamos nas mãos dele. Não há motivo para nós nos desesperarmos. Deus ainda se manifesta. Ele ainda faz. Ele ainda age. E eu quero crer, queridos, em nome de Jesus, que hoje você vai sair daqui com a sua bênção, com o seu milagre. Nós estamos no culto da bênção. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você veio apresentar diante do Senhor, eu não sei o que você tem vivido nesse tempo, mas eu quero te encorajar. Tenha fé. Tenha fé. Você ter fé é o suficiente para o milagre acontecer. Todas as vezes que Jesus curava alguém, ele dizia: vai, é a tua fé que te salvou. É a tua fé quem te livrou, é a tua fé que... É a tua fé. Os discípulos certa vez estavam diante de uma situação e eles disseram: Senhor, nos ajuda porque a fé está fraca. Aumenta, acrescenta-nos a fé. Talvez você está aqui nesta noite, né, numa situação parecida. Eu quero que você ore nesta hora dizendo: Senhor, acrescenta a minha fé. Aumenta a minha fé. A fé é o que traz a realidade dos céus na terra. A fé é o que gera a resposta de Deus na terra. A fé é o que move o coração de Deus a nosso favor. A fé é crer no impossível, é ver o invisível. A fé é você ver já o milagre acontecendo, mesmo que nada tenha acontecido ainda. A fé é você já ver o seu esposo salvo, já ver os seus filhos salvos. A fé é você já ver a sua empresa sendo abençoada, os seus negócios sendo abençoados. A fé é você já olhar e ver o milagre acontecendo na sua vida. O que é impossível para você hoje? O que é impossível diante dos seus olhos hoje?